A partir da aula de hoje, iniciaremos o estudo do movimento. A mecânica é a área do conhecimento que se dedica a esse estudo do movimento, que é, na realidade, o fenômeno mais evidente, mais comum no mundo físico. Veja-se esse exemplo. Ora, estudado há mais de 2.500 anos, Aristóteles começou a estudar esse tipo de movimento da queda dos objetos em direção ao centro da Terra. Ora, a gente deve começar o estudo da mecânica com a cinemática, como o nome indica. Cinemática se refere a movimento. Ora, vamos estudar nesta aula conceitos fundamentais da mecânica e da cinemática, claro, como referenciais, coordenadas. Depois vamos falar de movimento, repouso, trajetória, velocidade e aceleração. Esses são os conceitos da cinemática, os conceitos fundamentais da cinemática. É claro que sempre que a gente for estudar o movimento, a gente deve começar escolhendo um referencial. O mais comum é o referencial cartesiano e, a partir dele, as coordenadas cartesianas. Então, a primeira providência no estudo do movimento é escolher um referencial cartesiano e, em seguida, as coordenadas cartesianas. Para a gente explicar isso, né, eu acho melhor a gente ir à lousa ali, porque a gente faz um desenho, explica melhor, né? E a gente vai comentar como achar, determinar posição, né, a partir desse referencial. Então, vamos à lousa agora. Vamos ao que é um referencial cartesiano. É o referencial mais utilizado na mecânica. Ora, um referencial cartesiano, ele consiste de dois elementos. Em primeiro lugar, um ponto de origem, chamamos de O. Esse ponto pode ser escolhido arbitrariamente, não é muito importante não. Mas, de qualquer maneira, um ponto de origem. E o segundo elemento, dois eixos ortogonais entre si. Esse é o referencial cartesiano. Agora, veja bem, a gente deve orientar esses eixos, né? E essa orientação é arbitrária. Então, eu vou adotar essa orientação. Pronto. Esse eixo está orientado para cima e vamos denominar esse eixo de eixo Y, né? E as coordenadas receberão também esse índice ou essa notação, né? Esse outro eixo é o eixo X, que eu posso tanto orientá-lo para cá, quanto orientá-lo para cá. Eu vou orientar para cá, porque resolvi orientar assim, né? Não é nada de fundamental, posso orientar de outras formas. De forma que esse eixo é o eixo que chamamos de eixo X. Esse é o referencial cartesiano. Um ponto de origem, dois eixos ortogonais entre si, passando por esse ponto, né? Esse eixo Y, ou a coordenada Y, usualmente é denominada de ordenadas, né? E aqui, na realidade, a coordenada X, né, é chamada de abscissa, uma questão de nome, né? Muito bem, Cláudio. Então agora nós vamos ver como é que a gente determina a posição, né, de um objeto, aliás, um ponto, né? A gente não usa muito objeto, a gente usa mais o ponto, né? Então vamos lá, Cláudio. Coloca um ponto aí, nós vamos determinar as coordenadas desse ponto, né? Muito bem, então vamos marcar aqui esse ponto que ele escolheu, né? E agora a gente vai determinar as coordenadas. No entanto,
O que é importante é entender que a gente vai medir distâncias, né, Cláudio? Então a gente precisaria aí colocar alguma indicação, né? Mas a gente já vai ver isso, né? Essa questão da distância, né? Então, mas o que a gente deve fazer para determinar as coordenadas, né? O que a gente faz é tracejar, né? Veja, eu vou tracejar aqui uma linha, né? Passando por esse ponto, veja, até encontrar o eixo X. Olha só, essa é a primeira providência. Uma linha reta, tracejada, e que passa, né, até cruzar o eixo X. De forma que agora a gente adota por convenção que esta aqui é a coordenada X, né, desse ponto P. Né? Isso é um ponto P, né, no espaço, né? Então, a gente determina a coordenada X a partir do encontro dessa linha reta que é paralela ao eixo Y ou perpendicular ao eixo X até encontrar o eixo X. Agora vamos a outra coordenada, Cláudio, para a gente entender aqui então o processo, né? Agora eu faço a mesma coisa, né? Isso é que essa reta ela tem que ser paralela ao eixo X ou perpendicular ao eixo Y, né? Então eu tenho aqui uma segunda reta até encontrar, né, o eixo, olha lá, até encontrar o eixo Y. E agora a gente diz que esta é a coordenada Y do ponto P. Então, o ponto P tem duas coordenadas, X e Y. Né? Agora, Cláudio, a gente precisa fazer uma outra coisa, medir distâncias. Né? Então, vamos ver aqui, na verdade, agora especificamente, né, deu 21 centímetros, né? Sim. Não é isso? Então, veja, a coordenada X é igual a 21, agora centímetros, né? A gente está usando centímetros, né? E a coordenada Y agora, porque tem que medir distância, né? Esse que é o fato, tem que medir distâncias, né? 17,5. 17,5, né? Então, Y é igual a 17,5 centímetros, né? É isso. Então, tenho aqui as coordenadas. Vamos pegar um ponto aqui do terceiro quadrante para a gente explicar a questão, né, do positivo e do negativo, né? Como é que a gente atribui valores positivos e negativos, né? Então, eu tenho aqui um outro ponto, né? E agora, o que a gente vai fazer? De novo, é o mesmo procedimento, né? Não é nada diferente do que a gente fez antes, né? Então, vamos lá. Vamos tracejar, né, uma linha passando por esse ponto, vamos chamar esse ponto aqui de P', né? Passando pelo ponto P' até encontrar esse eixo. Até encontrar esse eixo, né? Eixo Y. Então, aqui eu tenho a coordenada, vou chamar de Y', né? Para diferir, né, do caso anterior, né? A coordenada é Y' do ponto P'. E agora vamos fazer a mesma coisa para determinar a coordenada X, né, desse mesmo ponto P. Né? Então, ok, vamos tracejar uma linha, olha, paralela ao eixo Y até encontrar o eixo X. E essa coordenada aqui é X'. Mas agora, Cláudio, a gente precisa se preocupar com a questão do sinal, né? Porque não é só medir, né? Como esse ponto aqui está à esquerda da origem, veja, isso é uma questão da orientação. Esses pontos para cá, todos têm coordenadas negativas, né? Então, vamos lá, Cláudio, vamos determinar essa coordenada X'. 19 centímetros. 19 centímetros. Então, X' é igual a 19 centímetros, mas cuidado, por quê? O sinal. Tem dois, né, sinais. Para cá, sinal positivo. Para cá, sinal negativo. Então, X' é menos 19 centímetros. Vamos determinar Y'? Eu meço a distância e depois atribuo o sinal. 11,5. Quanto? 11,5. 12,5. 11,5. 11. 11,5. Ok. 11,5 centímetros. Veja só, né? Agora, cuidado, porque eu orientei o eixo para lá. Então,
a partir da origem, todas as coordenadas y agora têm sinal positivo, mas ela está para baixo, né? Olha, para cá. Então, y é igual a menos 11,5. Vamos a um último exemplo, Cláudio. Escolha aí o ponto. Muito bem. Então, eu tenho, para encerrar, então, um novo ponto P. Vamos chamar P duas linhas, né? P duas linhas, né? E agora é sempre o mesmo procedimento, né? Uma paralela, uma paralela ao eixo Y até encontrar o eixo X, né? Então, aqui eu diria que eu tenho X duas linhas, não é isso? X duas linhas. Depois a gente mede, né? Vamos primeiro agora para Y duas linhas, né? Olha só. Y duas linhas. Aqui tem, então, Y duas linhas, né? Muito bem. Agora vamos determinar, na verdade, as coordenadas, né, desses dois pontos, né? Veja, quanto deu aí, Cláudio? 27. Então, Y duas linhas é igual... Agora, vamos lá. É mais ou menos 27, porque aí a gente fica... Né? Mas veja, é claro que agora é mais 27, não é isso? É mais 27. Por quê? Da origem para cima. Tá no sentido positivo. Isto. Então, veja só, Y' é igual a 27 centímetros. 27 centímetros, né? Vamos agora à última medida. 13,5. 13,5. 13,5. 13,5. Então, X duas linhas é igual a... Mas agora a gente precisa tomar cuidado, né? Eu vou colocar aqui 13,5 porque foi o que você mediu, né? 13,5 centímetros, né? Agora eu preciso preocupar com o sinal, né? O sinal aqui, evidentemente, é negativo, porque X positivo é para cá, né? E X negativo é para lá. Então, aqui está. Ou seja, os pontos que o Cláudio escolheu, eles são tais que esse ponto P duas linhas tem em centímetros, eu não vou indicar aqui o centímetro, claro, mas fica subentendido, né? Ele tem menos 13,5, menos 13,5 e 27. Aliás, uma escolha muito boa, Cláudio, porque é o dobro, na verdade, a menos do sinal. A menos do sinal, né? E esse ponto P' aqui, ele tem as duas coordenadas, né? São negativas, na verdade, né? Então, são coordenadas dadas por este P', X', né? É menos 19, né? E o Y' é menos 11,5. Né? E, finalmente, as coordenadas X e Y deste ponto P, né, eles são dados estão no primeiro quadrante. Às vezes a gente indica esse primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, né, e quarto quadrante. Né? Então, esse aqui é o segundo quadrante. Né? Segundo quadrante. Muito bem. Então, esse ponto P tem coordenadas 21, não é isso? E 17,5. É assim. Então, essa aqui é uma atividade que eu acho que o professor pode fazer uso de um aluno para ajudá-lo, né? Mas para ele entender o que são as coordenadas cartesianas, porque o que eu expliquei aqui é um método de você determinar as coordenadas cartesianas uma vez adotado o referencial cartesiano. O referencial cartesiano é um ponto de origem, dois eixos ortogonais entre si. O que é importante é que o professor faça alguma atividade, né, em sala de aula, como a gente fez aqui, na lousa mesmo, para que o aluno possa entender o conceito. Tipo, o que é um referencial cartesiano e, finalmente, as coordenadas cartesianas.